lidar, né, entre involuntariedade instintiva, ato instintivo que justifique leveza informativa, né, o que passa a datar como comunicação instrumentalizável, a quem justifique trânsito abstratual percebido como materializado não percebido, quando a gente categoriza tá? O que é Menina, você viu quanta gente veio pra missa? pra missa hoje? 3 ônibus, aqueles 3 estavam parados ali. Veio de onde? Ah, é porque hoje vai começar o padre novo. Outro? Aí ele vai vir em Guarapari. Mas é o que? O antigo? Não, é outro lá, esse daqui foi pra Guarapari, o de Guarapari veio pra cá. Ah, aquele, como é que é o nome desse que estava aqui? Ah, Porque antes era aquele Eduardo. Amarílio. Isso, e agora é quem? Ele é Agora novo? é um lá de Guarapari também. Ele é mais novo, mais velho, é como? Não, ele é mais novo um pouquinho que aquele que tava. Esse daí eu não reparei ele muito dessa vez. Esse aí é bem velhinho. Mas você gostou? Não, esse vai começar hoje. Ah, vai começar. Ah, legal. Obrigado pela informação. Aí quer dizer, o que são os operacionalizar? Autorradicalidade é quem justifique, capitalidade é quem justifique, ortodoxalização autovocacional a quem justifique congratulação papal, reinável, né? O que é reinável, né? Presidencializante. Todas as questões sobre o que é impostação, causa e efeito de datar, departamentalização titular, em que momento a coisa sobrepõe a abstratualidade ou necessidade temperatural aparentemente isolada, protecionista, que dataram entre capacitações ou entre o que dataram caber na Terra, ou que fizeram caber na Terra, desclassificar ou racionalizar a política como um ato multi-obreirificante, né? Racionalizado como uniforme direito, né? Perante as propriedades racializatórias ou que se façam uniformizáveis a essas categorizações tais, que virou em que momento a castificação de dizer é um matemático, quando não é um matemático, quando é um físico, quando é um religioso não físico, para quem datar sobre o que é um protocolo papal que eu falei, o que subsistencia, categorizar isso, exercer uma função de papa, o que é o reconhecimento de causa e efeito, já que pessoas ou entre condições sustentáveis, esse come aquilo, mas não come aquilo, esse transa em pé, esse transa deitado, aparentemente o filho é deficiente, não é? Tem filho, não tem filho, né? Sobre as condições de trânsito aqui em segundo, ou entre originalidade, o que é o protocolo antecedido a um papa, ou o rei, que é quem justifica liderança, compreensão de árvore genealógica, não necessariamente perante as conjunturas, as culturas de sustentabilidade em meio às propriedades fundamentais que subsistencializam a coisa. Então, colocando aqui instrumentalidade, o que se faz, o que é um trabalho operacional, a quem justifique valor informativo além do computador, antes do computador, sem o computador, que é o que é uma autofatificação teletransportável, telecinésica, vista de que olhar periodizatório a grandeza vira grandeza por caber no pequeno, grandeza por saber o pequeno operacionalizar no grande, quando você colocar o valor coisificado entre a transmodalidade sobre algum critério reagente, aparentemente há um limite da reação e ultrapassa infinitivos temporais, quando você falar coisificação, né, subsistencial, o que é uma parcialidade eucarística? Uma parcialidade ou um entendimento que sobrecategoriza teoria entre prática, prática entre teoria oral, entre anal genital, ou todas as condições sensoriais, quando são colocadas em minuciosidade perante a grandeza, o cumprimento que frequencializa a presencialidade, verbo gerundificante, né? Platô da eternidade, infinitivo, imortalidade enquanto elementaridade percebida,
e a anatomização percebida, né? Que virou celularizar, elementa, né? Proelementar celularização, ou que atribuíram o humano vir depois, né? Ou que propriedade ou particularidades humanizadas entre o tempo corrido e não necessariamente quando propriedades fundamentais criadas não necessariamente entre bichos, em que momento dizer assim fizeram-se os animais, né? Quer dizer, aí dormir, sabe, calor, a lua, ai, a boca tá estourada, o corpo todo estourado, o que que é? Olhada no varal. O que são minuciosidades quando você categorizar a autorradicalidade entre atrito a quem subsistenciar auto-observação, né? Aquela questão do alienado, não alienado, que é o sentido, que é o horário anti-horário, que são as grandes periodizações que é datar o espaço, a temperaturalidade espaciável, a sideralização, a orbitalidade, todas as questões a quem atribui o universo, multiverso, se é atalho multidimensivo com relação a que grandeza, né? As questões que categorizamos. Ficou-se humanizar entre mesotec, né? O que é uma encarregado astrofísico? Astrofísico se faz encarregado como a quem justificar causa e efeito astrologível, né? Como astronomível, que é operacionalizar a genética ou arrasto geneticível perante você operar aparentemente em trânsito livre, não necessariamente quando entra em engenhocas, ou a fantada grandeza das engenhocas astronautas, que colocam em desmodelo a astrologia, né? Mas o que viram as inteligências astrológicas entre a nudez, ou entre o trânsito da nudez ou a pé, sem máquinas, ainda que passa por máquinas, o que são trânsitos comuns enquanto achar um alimento, o rudimentar, o nômade, né? Você polir com uma certa... Não, cansaço, calor. O barulho disso que eu voltei o pano ali. E... com roupa agora 76. Aí o que é? A gente... deita um pouquinho. Nossa, Deus. Nossa. Ai, parece que lá vão arrumar. Vai vir 2 pessoas para fazer a entrevista lá, para colocar lá quem vai operar o computador, ficar no horário, acreditando que o meu horário não será afetado, ou entre a conversa de todas elas que você vai ouvindo ali, ouvindo aqui. Aqui, não deixa ficar isolado, cinzentado, mas eu gosto. Pode passar depois, você vai jogar um colorido que vai misturar, vai fazer aquele efeito colorado, vai criar esse compacto do preto, deixa depois cicatrizar isso tudo, sempre gera ferida, o que somou situações, mas dizer que operacionalizar substituição, né? Quem somos entre catabolizando e anticatabolizando condições, né, instantâneas entre memóricos correntes, né, expelidos, né, truncados, né, que são entre agentes comunicativos ou que dataram teoria, simbologia, sinal, o que é um código, o que é uma marca, o que é um selo, ou a quem justifica algumas categorizações um pouco insanas, ou mesmo quando, né, que é entre a possibilidade numeral, entre a possibilidade alfabética, quem justifica vogal, preposição, proposição, né? O que é a operacionalidade matematicível, o que categorizar repetição entre singularidade, né? Que meso conceitue, né? Valor encurta, né? Anos esfinctorados, blá blá blá, né? Que vira
causa e efeito de repetir, agregar volume e dizer que agrega ou desagrega, que é paradoxo da singularidade, a quem justificar repetição singular e não necessariamente, dizer que a pessoa se perde no homogêneo, se contamina no heterogêneo, né? Quando virá se tornar um corpo pesado, um corpo leve, ou datar protocolarizações, o que é você usar agentes celulares, agentes instrumentáveis, incongruentes, o que é otimizar, ou o tempo impõe que otimiza ou justifica, além do computador, o que celularizamos sobre questões minuciosas. Quando você exercer a função de transferir e perceber entre trânsitos que operacionam-se quadrilhas ou quadrilhas a partir de quem vira domínio e desdomínio, protecionismo, né? O que é um capital corrente, um capital exocapitalizado e intracapitalizado. As questões, quando coloquemos morrer, reviver, aonde o protocolo singular ou a força radical que individualize a uniprotocolaridade, a um critério de multiprotocolaridade pelo pacote de vários, a individualidade, até que ponto a uniformidade impõe grandeza racional, né? Criam-se perpendicularizações mesodistansivas, ou como categorizar variável homogênea, heterogênea, aqui é justificar constante, valor de constante da integral, né, da raiz, do desquadrado da raiz, do finito, do infinitivo π, ou qualquer coisa entre zeros compactos ou não, o que é o, né? Quando colocadas questões que aparentemente, né, o ir e vir anatomizado, o que é vértigo horizontado, corpo-mente, sensoriado, não necessariamente esfinctorado, não necessariamente sensoriado. Há quem justifique me apagar com a bunda, sabe? E sabe o que é o sacrifício de pensar, quem justifique te convidar à morte e vida, você entender uma desproporcionalidade, que vira próximo ao cérebro, de fato, o cérebro, tantos ramos perante uma mecanização, a quem justifique que é uma preliminar, que é uma parte principal, como lidar com todas essas questões e justificar a uniformidade de limite que não é acidente, que traga conforto sustentável, sem destituir o outro, como alguns falam, que precisam de motivação, de pelo menos acreditar que possa ter o nem percebido, inatingível, assim, assado. Quando falo comunismo, todo mundo viver igual, vestir igual, a gente pensa quem somos entre iguais e diferentes, né? Caso fôssemos bons e entendesse ter méritos perante algumas grandezas e que não se roubam facilmente, mas o que se arrasta até mais do que deveria, e se não querem arrasta, né? Como é que sozinho, quanto mais acompanhados? E quando a gente fala, ainda se permite conceituar, a quem justifica em que momento a maturacionalidade implica em entender, você fala, olha, a religião se fez, olha tudo que está escrito, olha que falaram isso e aquilo, mas na prática não, nessa prática que são pilares, imagine se não fosse, todos fazendo, entre desconhecimento, o que é um desconhecimento? Um conhecimento direto de causa, quando você apontar interconsecutividades ou interconstantes a quem há temporalidades com datações assimétricas, né? Dizer que um contínuo tem atemporalidades, a quem justifique percebido num plano de dois, essa coisa assim, a quem justifique a expectativa, racionalidade, racionalizada como datação cronológica, metabólica, biológica, aquele, né? Além do biológico, mas como sem o biológico, né? E o que encapa isso, fazem, impulsionam serem aceitos, né? Aceitos por não aceitos ou por violadores que, né, quero ser pessoal, mas impessoal, não é sou sempre eu, não é você, ou estou querendo estar, quem justifique, né, o inferno das guerras, quem não tem nada a perder, quem é que tem a perder, né? Quando você aparentemente sobre recursos, dizer que a oratória é escrita ou falada ou colocada em categorização conceitual,
é um estado de excelência de dizer que você transfere ainda que mostrando a sua cara, ou que permita ouvir, tem que ter uma argumentação, uma possibilidade que é datado como entre operacionalidade escrita, ou literalmente numeral, que ganha descabimentos engenhoqueiros que não cabem em TV, não cabem no lixo, vira artes ou arte de guerra, sobre todas as formas ditas indiretas, entre pedaços sensoriais, isso é só o canto, mas isso também tem a dança, mas tem a dança, tem o canto e o descanto, do que entre o abstrato e o não abstrato, que vira interdependência compensatória, dizer que o sim e o não para ter a jossa a jossa ata ou fatificação verbal, né? Que momento a fração do verbo é o autoverbo ou antiverbo, que vira essa sustentabilidade quando queremos justificar a partícula coisificada, humanizada, ou que virou critério de mais excelentes, mais percebidos, mais exemplares, e esses não podem matar tão facilmente, ainda que façam. Aí colocando o que é entre todas as coisas ao mesmo tempo, e no outro profissional, o que é o outro profissional entre protocolo, se não morre e vive, e as questões todas colocadas, né? Estão dizendo que o que era o momento de amendoim, o amendoim, em que momento entender um milagre por desmilagre, para desacelerar que estava acelerado, dizer que se torna um movimento retardado da parte de quem, dizer em que momento a fé te quebra, te mata vivendo, ou cria para alguns, em que momento esse fode pra caralho, mas é uma vez por mês, e esse um pouquinho todo dia. Quem ganha tratados de catapultatórios, de enredar entre espaços largos e nem observáveis, que a gente coloca e quer pilarizar e justificar a Santíssima Trindade, ou qualquer coisa que aparentemente fecunda ou reproduzem, querem fazer de pedaço ter grandeza de um. É pequenininho, paga caro, mas não come, não dá bunda, come, naquele tempo não fazia, mas mal etiquetava, ou as regras impunham algum critério de inteligência ou etiquetamento, que alguns falam, né, o bom é não ter a ética, ou o fracasso da ética, que justifica poder fazer tudo aleatoriamente, fazer destempo no tempo, independente de você se atritar em algum ponto, opa, atolou, em algum ponto, né, questões a quem justifique virar culpa, virar trauma, ou ser desbundado pela verdade alheia, que coloca mais facilitação. E como roubar, como falsear, por que não percebi? Imagine se tivesse percebido, imagine se tivesse feito. Ah, se fosse meu, eu faria. Mas não é nem meu nem dele, ou entre assim, assado, quem se acredite. Questões, né? Hoje no supermercado estava fechado, devia ter comprado um pão para trazer comer com queijo, quando comprei miojo, esqueci. Para abrir o queijo, eu acabei comprando 3 pacotes de amendoim, comi um, deixei 2 no bolso. Aí quando você fala, né, que horas ir no médico, que hora ser cego a doença, ser enxergativo, entre protocolaridade limiar, que moderniza, laica, meso-ortodoxal, como, né, faço o que eu digo, mas falo. Faço o que eu digo, mas não. Falo que eu não. Não sei. Coisa mais ou menos, tipo Caso Ferreira, preto de pau, qualquer coisa, né? Qualquer coisa que eles colocam no que vira atribuir mandamento, proporcionalidade, que implica de mais gasto calórico, a fome, a avareza, a cobiça, a barriga cheia vazia, miséria, antítese miserável, né? Em que momento uma resposta, ou estimulado uma resposta, a quem subsistenciar a pergunta, caso tivesse feito, já tendo feito, né? O que viram questões filosofais quando não tem nada para fazer, não necessariamente o que é, quando a questão verbal, a oratória, se faça leve, se faça pesado, se faça repetitivo, o que vira entre coisificação laica e civilizatória, apontar como desapontar grandezas, se façam seriais, violadores, desutopíveis, mas não é aqui nem é lá, onde a causa e efeito de quem? Entre exatas cortantes, mate para não morrer, morra para não matar, o que justifica o cobaiamento, ciência e religião a religioso, como ateísta entre partes, né? Ou entre todos, o que vira sobre alguma grandeza, você pegar, né?
trabalhos de carga, aqui em medicina, morte e vida, aqui em direito, que impõe regras ou que adestra alguns critérios tais, quem justifica políticas, religiões, né? Ser um papa, não ser uma papa, ser um rei, blá blá blá, é quem justifique trabalhos aparentemente leves e que façam-se milionários além dos trabalhos comuns, quando o que é, né? Em educação física, suado, mal vestido, catabolizado, né? Então aceito, nunca aceito, se faça, né? Questões essas, né? Entra aqui aquelas diretas, partes de um todo etiquetado, quando você justificar, né? Percebeu que convida, espera não esperando, percebe adoecendo não adoecendo, quando você olha situações agudos e crônicos, entre uma dieta, entre uma medicação, além disso, antes disso, olha para frente, olhando para trás, quando esse plástico todo nas costas, coçando, não coçando, tira o remédio, abre a pauta, sempre comendo muito menos, se avaliar isso, deveria ter muito mais, a temporalidade específica, a temporalidade específica entre dilatações compensatórias, quando eu sou convidada, ou permite ser convidada, entre a permeabilidade que se faça repetitível, pesadas, tipo fracassado, ou mesmo tradições com refinamentos variados, a quem justifique gasto calórico e compensação, o que é polimento e rudimentarização constante, que mude sensitivo, compensações, que o convite infinitivo da insubstituidade justifica a quem atribui sacrifício, fardo, estar preso num corpo, não estar preso num corpo, aceitar domínio espacial, o que é colocar a radicalidade com a extraordinariedade e que alarma a atenção a quem singularidade, dizer que entre multitempos existe o momento do destempo pró-retempo, entre anti-mesotempo, né? Então o que é sobre um dado momento? Você fala que horas que vai parar de coçar, tem que parar de coçar, volta com remédio, come isso, não come aquilo, reprotocola, não protocola, entre morte e vida é quem milagre toda essa minuciosidade ressurreiçorante, meso-abduzibilizante entre eucaristizações praxeologizadas que transmuta, né, portabilidade, né, o que é, o que todas as coisas apresentam permeabilidades portalinizantes, e quando em um dado momento você acordar os defuntos, né, ressaltar as relíquias, né, a quem vira troncagem meso-explosiva, que entre fissões fusorificantes, a quem apontar proporcionalidade pandemizável de caos, de inferno categorizado como anti-inferno é religioso, ou aí, blá blá blá, apocalipsíveis, né? Que vira entre o auto-observável quando saturadamente o que é o fiançável, né? O que vira o platô do acidente, ou dizer que as regras trazem seus infinitivos, meso-civilizatórios, para que alguns não se lembrem, né? Que num dado momento a outra ela falando que tem trauma de atender celular, pavor, desde quando a mãe morreu, então não pode ver celular, e se ouvir fica com dor de barriga imediatamente. Isso tem um somatório de questões, falando entre a medicação, né? Entre medicação tem que saber usar, tem que saber explicar, tem que associar, que se ela toma citralina, ela tem diarreia, mas se tiver com barriga vazia, barriga cheia, e o que é entre o gelado e o quente do gelado, gelado com quente que quente, entre a temporalidade, eu sou muito, né, que momento vira anabólico e anticatabólico, né, questões, né, catabólico, anabólico, anti-anabólico. O que é a sentença crucificável dos anti-anabolistas em jogo? Isso é muito grave. Ou muito grave, ou muito mais fácil. Eu mais esperei, se aguenta isso, para mim é indiferente. Estou nem neutro, aguento sim. Você vai trazer um imperativo catapultalístico de eu poder propulsivizar, quicar, né, pliometrar grandezas, mas enredá-las, endomá-las. Então tá. Porque em algum momento parece que não tem fim, um momento específico, mas você vê aquilo, você
né? Fica-se cego, fica revoltado, fica indo, anti-indo, né? Fica entrelaçado. Ai, toma um banho gelado, dormir, comer. Esqueci onde ia procurar o miojinho, passar por baixo, esqueci. Vou lá agora comprar, trocar aquilo ali. Deu um bacolejado, preciso de dinheiro amanhã. Acabou que melhorou um pouquinho mais ou menos, né? Em termos de depois faz de novo, depois em cima faz de novo, quando for fazer o das costas. Tinha nem pensado isso, que são coisas que já não faziam a menor diferença, tal, não tá? Aí depois aquilo vem filtrando, que é retomar um modelo padrão como é visto, parte de uma limitação, não é olho azul, não é olho recessivo, não é o cabelo louro, não é o cabelo pronto, não é o tegumento que fica, né? Em que condição a comparativa racial de trânsito, convida, te incomoda, não te incomoda, quem virava de quem, né? O que vira transição transcendental, além da imagem, além da heterotrofia racial, não necessariamente, o que vira, né? A truncagem parasito pró-simbioticalista que subsistencia essa coisa. Então, num dado momento incomodado entre coçar, entre uns caroços, também porque que foi lá embaixo, o que aconteceu, o que queimou. E assim isso vai melhorar e dá um desânimo, dá vontade de dormir mais e comer mais, comer o quê? De repente se faça, né? E polua o intestino para ganhar rebote de reserva. Se tinha boca a boca, comendo tudo isso, o que vira, né? Fere tratando essas culturas que viram técnicas produtivas, entre inclusive a ressuscitação corporal, entre protocolos apontados necróticos, biologicizantes, né? Purgatoricistas, que atalham o morto-vivo pensante, não pensante, virar modelo padrão e não necessariamente fazer trabalho aqui entre matéria-prima. Nossa, tô passando a mão, parece que tem um plástico. Coluna que seca o negócio. Aí, fui lá embaixo comprar agora vou ter que comer alguma coisa a mais. Tem que fazer a mão, fazer o pé, fazer aqui a mão. Calor. Aí quando isso implica alarma atenção e não necessariamente. Retorne ao isolado, faça-se isolado ou perceba grandeza sobre em que estratos te impõe comprimento, descomprimento, quando, né, avaliar e siga a protocolaridade, percebendo que é o polimento, que é a reintegralidade, né? Depois que eu morrer, parece que eu vou dar problema, nem até para arrastar e apagar minhas coisas parece que eu vou dar problema, né? Já fica comprovado o valor da eternidade aguda, ou entre capacitantes sideralizantes específicas que infinitivam. O que é reimortalizar, proimortalizar, anatomizar, deselementalizar, subelementalizar sobre o fator milagreiro, que esses olhos coisificar entre uma heterotrofia humanizada, mas de fato que é o fator recessorível, né? Substanciável, né? Vira ouro, não vira ouro, vem sangue, vai sangue, eucaristifica, simbologias, retrata, leva e traz apóstolos, frequencializa sobre potencialidade mediúnica, correntismo, moreno, meso-imaginativo, né? Que é a frequencialidade máxima, paradoxo da frequência pela desfrequência, como assim colocamos, categorizar a protocolaridade multiterrestre, extraterrestre, alienígena, né? Assim corruptamente aterrizados em ar livre, entre o ar livre, né? Que vira categorizar que vira categorizar, eu vou colocar aqui algumas questões minuciosas. Abrir esses portais abriram-se há muito tempo, já estão sobre os tratados da ressurreição, né? A ressurreição fica quando separa, né? Quem aqui viu, falou, acreditou, não acreditou, sentiu vivo, não sentiu, tinha que foder, não tinha que foder, tinha que comer qualquer coisa, tinha que não comer,
tinha que auscultar memória fotográfica e não necessariamente o que vira causa e efeito de embutir infinitivo radical em transcendentalidade direta e indireta sobre algum platô já estão dentro, ou sobre algum platô já estão dentro porque estão fora, né? Basta entrar, deslizar e quicar nos aparelhos que já tem os aparelhos. Então a instrumentalidade traz um determinante parcial ou agrega relatividade específica quando que é espacial, é o paradoxo do espaço, querem estar juntos dizendo que melhor nem estar lá, mas vão lá para causar. Mas pela lógica percebe que, né, a grandeza ou a desgrandeza espacial justifica, né, imposição, pelo menos tentativa de achar pronto, né, remaciçamento que desdistancie, né, regras, né, impostação, ou seja, subsistencialidade de regras ou de coisificações que enredam a regra, coisificam, são regras coisificadas, o que vira interstício não regrado ou dito sob sentido atrital, assimetrível, perante o que vem a ser a permeabilidade de anatomizar e estar entre grandezas trunco vértico-horizontadas, né, o que vira como, né, anátomo elementares, que justificamos os deslizamentos, especificidades, a dinâmica interna, a quem justifique não ver facilmente ser estática do outro, nem tão auscultativa, e dizer em que momento vira instintivo e justificado, sobre química, sobre matematicizações, sobre visíveis, né, o que justificam trânsitos tais, trazer obreirificação subatômica, engenharia do alimento. Aí você fala, pô, mas não é agricultura, não é espaço, a quem justifica espaço aterrissado, né? Planeta sementeado, qualquer coisa assim. Aí colocando um pouco, quando você averigua a condição protocolar, né? A pré-antiprotocolaridade de ação de graça, da desgraça, da não graça, da gratuidade, tal, que é a oferta da oferenda, da ressustentabilidade, né? E entre ter terra e não ter terra, o que é o valor da herança sideralizante, percebida homogênea, transparente, paradoxo da transparência, né? O que é a uniformidade da deshomogeneidade, aqui atribui unilateralidade não necessariamente, perante o que vira simultaneidade entre dois pontos, não necessariamente, ou entre a deambulatória, justifiquemos o passo, a dinâmica do passo, né? A distribuição a quem justifique a alternância unilateral e não necessariamente. Entre questões, quando colocando questões, as frações de coisas que tem sentido, mas não tem, abre-se um clarão, o que é uma condição operacional, o que é aqui meter um ferro aqui, usar essa gordura todinha aqui, enxertar entre paralisias, entre condições catabólicas ou datadas que precisam de continuidade, né? Quem somos entre trabalho e entre proporções maiores e menores, instrumentalidade multidepartamental. E se jogar na mão, quem fica na mão, quem bota a mão, quem responsabiliza, causa e efeito, datação de um golpe. Quando em um dado momento satura e aquele morreu e aí, e não era para morrer, precisava de morrer para desmorrer. Questões quando a ressurreição, que é de fato, né? O entendimento comum da cruz, independente de cruz, entre morte e vida, entre tempo corrente, entre o valor que no momento implicou como ostentam as transferências de um corpo, até que ponto tem semelhança diferencial, e sobre as propriedades multidistansivas como multiproximais que mesopropriedalizam, né? Estado correntista temporal a quem justifique prodestemperaturalidade, né? Anti-acelerativo, que momento a fatificação que reversa o ato justifica a aceleração como Deus. A aceleração é a que atribui velocidade,
deficiência, não deficiência, essas coisas que como categorizamos entre para observar, que é o sentido de filtrar e refinar a observalidade tocante, ou sobre um platô não necessariamente precisa ser cego, já que saturadamente ao fracasso dos tempos enxergados. Né? Essa questão da revelação pelo milagre, a revelação pela transição, ou os tratados minuciosos entre intraestaduais que viram globais, planetários, multinacionais, multi-internacionais, quando você falar dentro de uma mesma vida se faça morte e vida, ou se faça morte e vida extraordinária, mas o que é o coma, a estática, o descoma, e as relações minuciosas que condecoram o milagre, e o que vira ressurreto, naturalizado, ressurreto, natalizado, ressurreto, o que se faça ressurreto, momentaneamente, crescente, decrescente, para que em que momento auto-insurreição, ressurreição, anti-reição, num dado momento é por trás, é pela bunda, é reverso, é reencarnado, tem essas questões, né? O que virou um correntismo, e façam-se alternativistas entre se sobrem fracassados, assexuados, a um trabalho de noite, um trabalho de dia, ou para ser o passivo ativo na ressurreição sideral, tem que estar sobre um celibato ou um milagre que enxugue os prazeres, ainda que seja prazer, é um prazer multicatabólico, sexo de dois, mais comida, mais esforço, prazer proporcional entre engenhocamento desproporcional, né? Buscar posições, repetir ou não repetir, transferir, entrar em gana pelo corpo, mas bota roupa. Ah, você não sabe dar um pulo, então bota isso aberto com um buraco na bunda. Fecha um boleto assim, ó, sabe? Questões quando viram popularizações críticas, leveza, culturas amadorísticas, né? Quando isso vira, né? Igreja, corpo entre estática, que é o pulso inspiratório, mas como que você fez isso? Eu nem inspirei, sendo um papa, ou sendo a papa, né? Ou quando as coisas precisam trazer chamados, que eles traumatologizam sentido, proporcionalidade tal, que a confecção dizendo, nossa, parece que aquilo foi feito, assim foi feito no porrete, mas tinha que ter o porrete, né? Sobre ir e vir de fatores educados, ou evitar acidentes, ou o limite da sustentabilidade, multifissora, multifusora, a quem atribuir bichos, monstros, proelementares, datados como naturalizados, naturalmente comuns ou muito mais caros, a quem justifique o quê? Como pais e filhos ou humanizados, né? Bichotecados fracassados. Cada hora eu me surpreendo, tem que ser um momento, o que é a multidepartamentalização, a presencial, a quem justifica a tradução, conhecimento imediato, não necessariamente, a quem falamos entre causa e efeito. Em algum momento, a quem velocidade, aceleração radical, entre linearidade de fecundar, sai fecundando, sai abduzindo, mas ficam-se vestígios onde a fumaça, a fogo, né? Cagou e largou o peito, arrastou o peito, pingou a merda, ou prometeu do peito e a merda não edificou. O períneo do Inter, caralho, anos, luz, buceteira, anal, sondaral, blá blá. Todas as coisas que eu falei, que eu ouvi sozinha entre uma acústica, que não foram nem computadas, não tem fração, ainda que eu multifracionei, aparentemente repeti, monotonizei constantemente, né? Surpreendente, fiz surpreendente, que esse caroço aqui, gente. Tomei uma injeção, fiz um caroço, mas eu não tomei injeção nenhuma. E todos esses caroços dizendo que alguma coisa alarma uma transição, ou agudo, ou introdução do introduzido, parte principal da conclusão do afim, né? Como datar, como redatar, como projetar. Barriga, passa a mão, parece um bicho, não. Igual na época a cultura aqui, parecia um negócio de outro mundo, tanto tempo não acontece mais. Virava uma pele de bicho, eu tô assim, a barriga inteira, e no dorso.
longo do doce, porque eu não esqueci. E não que é o verbo, né? Que é a receita verbal, quem somos, de onde podemos ir, querendo ou não. Né? E os tratados, as anotações, as coisas colocadas entre uma quantidade de particularidades, dando controle de tanta coisa, efetuando tanta coisa, que são essas máximas de excelência, eu levei um. Não compensa jogar no status, entre aspas, pedaçado, para quem, para poucos, fingir poucos. Jogar o desconhecido, quem somos entre trânsitos, né? Observáveis, imaginativos, engenhocados para. Né? Quando faça-se comunicativo ou deixa babelizar, deixe truncar. Pode essa pele, dá um buchinho, ó, aparentemente não tem que tirar em cima, né? Isso aqui até que ponto você leva, ajusta aqui, desamarra aqui embaixo. Isso é uma lá marxista, o que o pescoço das girafas eu fiz com o meu pescoço. Entre olhar para cima, olhar para baixo, olhar para os lados, não necessariamente, mas sobre uma dinâmica, um horizonte eventual aterrizado, que foi uma luta.